Olá pessoal, nosso primeiro assunto depois do recesso é a equação de segundo grau. Eu estou preparando esse pequeno vídeo aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre a equação de segundo grau. Primeiro eu queria mostrar a diferença da equação de primeiro grau para a equação de segundo grau. E acreditem, é uma enorme diferença. Se vocês não se lembram, a equação do primeiro grau ela é do tipo ax mais b igual a zero, tá? Então, eu não sei se vocês sabem, mas ela é chamada de primeiro grau porque o maior expoente que a gente vai ter aqui é 1. Ou seja, se você analisar, o x ele não mostra o expoente, mas eu sei que em cima do x eu tenho o número 1 como expoente. Então, o maior expoente que eu vou ter aqui é 1. Por isso que ela é chamada de primeiro grau. Na equação de segundo grau, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se vocês analisarem agora os expoentes desse daqui, eu tenho aqui o expoente 1, que a gente não precisa colocar, e eu tenho o expoente 2. Então, o maior expoente que a gente tem aqui é o 2. Por isso que ela é chamada de equação de segundo grau. E um detalhe sobre a equação de segundo grau. A equação do primeiro grau, se é de primeiro grau, eu só vou ter um valor para descobrir, tá? A equação de segundo grau, eu vou ter dois valores para descobrir, que a gente vai chamar aqui de raiz. A gente vai ter duas raízes para descobrir, tá? Mais à frente, a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, ela tem uma fórmula geral. Essa daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse a, b e c a gente chama de coeficiente, tá? A sempre vai ser quem tá junto do x ao quadrado. B sempre vai ser quem tá junto do x elevado a 1. E C sempre vai ser o número que tá sozinho, que não tá junto de nenhuma letra, tá? O nome coeficiente significa praticamente isso, quem tá junto de. Então, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, menos x ao quadrado, mais 2x mais 3 igual a zero, pra gente tentar identificar quem é A, B e C. A, como eu falei, é quem tá junto de x ao quadrado. Quem tá junto de x ao quadrado, a gente não tá vendo nenhum número aqui. Mesmo a gente não vendo nenhum número aqui, a gente sabe que existe o número 1 aqui, tá? Então, A é menos 1. B é quem tá junto de x elevado a 1. Então, nesse caso aqui, é o mais 2. Eu tô colocando o sinal de mais, mesmo não sendo necessário, porque vai ter casos que ele vai vir negativo. E vocês precisam entender que o menos também vai estar junto aqui nessa conta, tá? Então, se aqui vier negativo, se aqui fosse menos 2, eu colocaria aqui menos 2. Geralmente, quando é sinal de mais, a gente não coloca o sinal, mas eu tô colocando para vocês entenderem melhor. O C é o número que está sozinho, que não tem nenhuma letra junto com ele. Então, nesse caso aqui é o 3, ó. Mais 3. Vou colocar o mais também, para vocês não se confundirem futuramente, tá? Então, essa é a maneira da gente descobrir quem é A, B e C. Para a gente resolver uma equação desse tipo aqui, uma equação de segundo grau, a gente precisa da fórmula de Bhaskara. Então, existem duas etapas para a fórmula de Bhaskara. A primeira é descobrir o valor de delta, que é através dessa fórmula aqui, ó, b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. E a outra maneira o outro passo. Vocês sempre vão ter que fazer esses dois passos aqui, tá? É descobrir o valor de x, menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Dois detalhes aqui, ó. Vocês percebem o sinal de mais e o sinal de menos. Então, eu vou ter que resolver
essa fórmula aqui, primeiro com o sinal de mais, e depois a mesma fórmula utilizando o sinal de menos, tá? Outro detalhe, percebam que delta, ele está numa raiz quadrada. Então, os valores que eu achar aqui para delta, ele precisa ter raiz quadrada para eu poder dar continuidade à fórmula, tá? Se eu encontrar um valor aqui que não tem a raiz quadrada, eu não tenho como chegar a essa solução aqui. E outros detalhes interessantes para delta, tá? Ó, quando delta for maior que zero, lembra que eu falei que por ser uma equação de segundo grau, eu vou ter dois valores para x, eu vou ter duas raízes? Então, quando delta for maior que zero, essas duas raízes vão ser diferentes. Quando delta for menor que zero, quando é que delta é menor que zero? Quando é negativo, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Delta menor que zero não vai ter raiz, ok? E quando delta for exatamente zero, ou seja, igual a zero, as duas raízes que eu encontrar vão ser iguais. Ou seja, se eu encontrar 1 na primeira raiz, a outra raiz também vai ser 1. Um exemplo, tá? Então, essa é a fórmula de Bhaskara e é essa que a gente vai utilizar para resolver as questões. Vamos para um exemplo? Determine as raízes da equação x² mais 9x mais 8 igual a zero. Primeiro passo para a gente encontrar essa solução aqui, tá? É saber quem é A, B e C, como a gente viu anteriormente. Então, aqui, ó. Quando não tem nenhum número junto do x², a gente sabe que é 1. Então, A é 1. B, quem tá junto do x, ó, é 9. E C, quem tá sozinho, sem letra nenhuma. Então, C aqui é 8. A gente vai colocar na fórmula primeiro de delta, que é B² menos 4AC, tá? Então, a gente já descobriu quem é B. B é 9. Então, no lugar de B, eu vou colocar 9. Vou repetir o menos 4. No lugar de A, eu vou colocar 1, que a gente já descobriu que é 1. E no lugar de C, 8, tá? E agora eu resolvo normal. 9² significa 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Quando eu fizer essa subtração aqui, ó, 81 menos 32, eu vou achar o número 49. Então, um detalhe, lembrando que a gente viu agora há pouco, delta foi maior que zero. Então, eu sei que eu vou ter dois valores diferentes para x. Outro detalhe, 49 tem raiz. Então, eu posso continuar essa resolução aqui, tá? Então, a segunda parte da resolução é a de x. Então, menos da fórmula b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Quando eu substituir isso, ó, novamente eu vou ter menos a fórmula, o b é 9, mais ou menos raiz de delta, delta foi 49, ó, dividido por 2 vezes a, e o a é 1. Tá? Então, a gente chega nessa parte da resolução. Então, como eu disse, primeiro a gente resolve com mais, depois resolve com menos. Quem quiser fazer o contrário, resolver primeiro com menos, depois resolver com mais, não tem bronca nenhuma. Mas eu vou seguir a ordem, tá? Então, primeiro a gente resolve com mais, eu vou ter menos 9, deixo só o mais, raiz de 49, e 2 vezes 1 é 2. Vou repetir aqui, menos 9, raiz de 49 é 7, sobre 2, tá? Sinais diferentes, subtrai, então 9 menos 7 é 2. E sinal do número maior, o número maior é 9 e ele tá negativo, então fica menos 2. Esse 2 aqui de baixo é o que eu repeti daqui, tá?
2 dividido por 2, 1. E menos dividido por mais, menos. A gente já achou a primeira raiz dessa equação. Agora, a gente vai achar a segunda raiz, que é com o sinal de menos, tá? Segunda raiz, ó. Eu vou ter menos 9. Agora, eu vou pegar esse sinal aqui. Raiz de 49, a gente já viu que é 7. Então, eu coloco já aqui o 7. E 2 vezes 1, 2, né? Sinais iguais, nesse caso, eu somo e repito o sinal. Então, 9 mais 7, 16. E vou repetir o sinal. Tá? 16 dividido por 2, 8. Menos dividido por mais, menos. Então, os valores que a gente encontrou para essa equação, ou as raízes, tá? É menos 1 e menos 8. Percebam que dois valores diferentes, porque delta foi maior que zero, ok? Então, além disso, dessa resolução pela fórmula de Bhaskara, a gente vai ter problemas com a equação do segundo grau. Que tipos de problemas são esses? Olha um exemplo aqui, ó. O quadrado menos o quádruplo de um número é igual a 5. Calcule esse número. Então, esse tipo de problema, como é que a gente vai resolver? Uma dica. Vai transformando o que você leu na medida que você vai lendo. Como assim, ó? Primeiro, ele falou de um número. Eu não conheço esse número, então eu chamo de x, obviamente, tá? Então, chamei ele de x aqui. Vou chamar ele de x. Aí, na medida que eu tô lendo, o quadrado de um número, se é o quadrado, é elevado a 2. Então, eu coloco aqui, ó, x ao quadrado, tá? Menos, então, o sinal de menos, o quádruplo. Quádruplo significa multiplicar por 4. Então, eu tenho 4 vezes x. Tá? É multiplicar por 4. É igual, então eu boto um sinal de igual, ó, a 5. Calculei esse número. Então, eu já transformei isso tudo aqui, ó, numa equação. Percebam que ela não tá uma equação normal. Ela não tá na fórmula geral. Lembrando que a fórmula geral, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela não tá desse jeito. Então, eu preciso primeiro colocar ela desse jeito aqui. Então, para isso, ó, quem tá do lado errado é o 5. Então, a gente precisa colocar o 5 do lado certo. Eu vou repetir o x ao quadrado, o menos 4x, o mais 5, ó, que tá desse lado, eu preciso passar ele pro outro lado. Se ele tá somando, ele passa para cá, subtraindo. E aqui, como não vai ficar nada desse lado, a gente coloca um zero. Agora sim, ó, a gente tá na forma geral da equação de segundo grau. Vamos tentar descobrir quem é A, B e C. Ó, A, sempre quem tá junto do x ao quadrado. Quando não tem nada, é 1. B é quem tá junto do x elevado a 1. Então, nesse caso, é menos 4. E C é quem tá sozinho, sem letra nenhuma. Então, é menos 5. Feito isso, vocês podem colocar lá naquela fórmula de Bhaskara, que vocês com certeza vão encontrar o resultado dessa equação, desse probleminha aqui, tá certo? Gente, por hoje é só. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Um beijo, meus amores, até em breve.